Você já se perguntou se a Bíblia tem algo a dizer sobre a cremação? Já se questionou se, como cristão, a cremação é uma opção aceitável para o destino final do corpo? No vídeo de hoje, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação e o enterro, e como essas práticas são vistas na fé cristã. Este vídeo não é apenas uma análise superficial. É uma investigação profunda das Escrituras e das tradições cristãs para esclarecer essa importante questão. Se você busca entender a perspectiva bíblica sobre a cremação, fique conosco até o final. Imagine tomar uma decisão tão importante com a confiança de que está alinhada com a vontade de Deus. Este vídeo vai proporcionar essa clareza, apresentando uma análise detalhada das passagens bíblicas relevantes e das diferentes interpretações teológicas. Vamos abordar desde as tradições do Antigo e Novo Testamento até os ensinamentos dos pais da Igreja. Este é um convite para aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua fé, compreendendo o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação. Você está em busca de respostas claras sobre a cremação? Deseja saber se é uma prática aceitável para os cristãos? Este vídeo foi feito para você. Vamos explorar juntos as passagens bíblicas, analisar o contexto histórico e entender as diferentes perspectivas dentro do cristianismo. Prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente a sua visão sobre a cremação e a vida após a morte. Vamos direto ao ponto e esclarecer de uma vez por todas o que a Bíblia diz sobre a cremação para os cristãos. O destino final do corpo após a morte é uma questão que tem intrigado a humanidade por séculos. Para os cristãos, a decisão entre cremar ou enterrar é especialmente significativa devido às crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Neste tópico, vamos explorar as raízes históricas e culturais do enterro e da cremação, examinando como essas práticas foram vistas ao longo do tempo. O enterro tem sido tradicionalmente a prática preferida na maioria das culturas cristãs, simbolizando a esperança na ressurreição dos mortos. Mas a pergunta crucial permanece: é a cremação uma prática biblicamente aceitável? No Antigo Testamento, encontramos várias referências ao sepultamento. Os patriarcas, como Abraão e Jacó, foram enterrados, e a lei mosaica prescrevia o sepultamento como um meio de honrar os mortos. Gênesis 25, 9 e 10, Gênesis 50, 13. O enterro era visto como um ato de respeito e honra. No entanto, a Bíblia não condena explicitamente a cremação. A prática era rara entre os israelitas, mas não era completamente desconhecida. É importante entender o contexto cultural e religioso para interpretar essas práticas corretamente. A Bíblia oferece várias passagens que abordam o enterro, mas poucas que mencionam diretamente a cremação. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão: "Tu és pó, e ao pó tornarás." Esta passagem tem sido tradicionalmente interpretada como um suporte ao enterro, onde o corpo retorna à terra. Outra passagem significativa é Eclesiastes 12:7, que diz: "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Mais uma vez, vemos uma referência ao retorno do corpo à terra. No entanto, há passagens que podem ser interpretadas como uma aceitação implícita da cremação. Em 1 Samuel 31, do 11 e 13, os corpos de Saul e seus filhos, que foram profanados pelos filisteus, são resgatados e cremados pelos habitantes de Jabes-Gileade. Posteriormente, seus ossos são enterrados, indicando um respeito pela cremação seguida de um enterro. Em Amós 2:1, Moabe é condenado por queimar os ossos do rei de Edom, mas a condenação parece mais direcionada ao desrespeito do que ao ato da cremação em si. Para entender melhor a prática do enterro e sua relação com a cremação, vamos examinar alguns exemplos bíblicos. O enterro de Abraão, que comprou um campo em Macpela para enterrar sua esposa Sara, e onde ele próprio foi enterrado, é um exemplo significativo. Gênesis 23, 19, 25, 9, 10. Este local se tornou um sepulcro familiar, indicando a importância do enterro para os patriarcas.
Outro exemplo é o de José, que pediu que seus ossos fossem levados do Egito e enterrados na terra prometida. Gênesis 50, 25, Êxodo 13, 19. No Novo Testamento, vemos que Jesus foi enterrado após sua crucificação, e sua ressurreição 3 dias depois é central para a fé cristã. Mateus 27, 59 e 60, João 19, 40 e 42. O enterro de Jesus em um túmulo emprestado e sua ressurreição têm sido tradicionalmente usados para apoiar o enterro como prática cristã. No entanto, a Bíblia não prescreve explicitamente a cremação como um pecado ou uma prática inaceitável, deixando espaço para interpretação e adaptação às circunstâncias culturais e pessoais. A teologia cristã sobre o destino do corpo após a morte varia entre as diferentes tradições. A Igreja Católica, por exemplo, permitiu a cremação em 1963, desde que não fosse escolhida por motivos contrários à fé cristã. A Igreja Ortodoxa Oriental, no entanto, ainda prefere o enterro como um símbolo da ressurreição futura. Muitas denominações protestantes aceitam a cremação como uma prática válida, desde que realizada com respeito e dignidade. A teologia reformada enfatiza que a salvação e a ressurreição dos mortos não dependem do estado físico do corpo. Deus é todo-poderoso e pode ressuscitar os mortos independentemente de como seus corpos foram tratados após a morte. Esta perspectiva oferece conforto e flexibilidade para os crentes que consideram a cremação. A teologia da ressurreição corporal, central para a fé cristã, ensina que Deus transformará nossos corpos mortais em corpos glorificados, transcendendo as limitações físicas atuais. A decisão entre cremar ou enterrar pode ter um impacto significativo na vida pessoal e espiritual dos crentes. Para muitos, o enterro oferece uma sensação de continuidade com a tradição cristã e uma conexão tangível com os ensinamentos bíblicos sobre a ressurreição. O ritual do enterro pode proporcionar um fechamento emocional e espiritual para a família e os amigos enlutados, servindo como um lembrete visível da esperança na ressurreição. Por outro lado, a cremação pode ser uma escolha prática e econômica para muitas famílias. Em contextos urbanos, onde o espaço para sepultamento é limitado, a cremação oferece uma alternativa viável. Além disso, algumas pessoas veem a cremação como uma maneira de simplificar os rituais de luto e focar mais nas memórias e no legado espiritual do falecido, do que no local físico do sepultamento. A decisão deve ser tomada com oração e consulta às Escrituras, buscando sabedoria e paz na orientação de Deus. Ouvir testemunhos pessoais sobre a decisão de cremar ou enterrar pode ser esclarecedor e inspirador. João, que decidiu cremar sua esposa devido a limitações financeiras e de espaço, fala sobre como essa decisão trouxe paz à sua família, permitindo-lhes honrar sua memória de maneira significativa. Maria, que optou pelo enterro tradicional para seus pais, compartilha como o túmulo se tornou um lugar de reflexão e esperança. Carlos, cuja família seguiu a tradição de cremação por gerações, encontrou conforto na simplicidade do processo, focando mais nas celebrações de vida do que nos rituais fúnebres. Ana, que escolheu ser enterrada junto a seus entes queridos, fala sobre a importância de manter um lugar físico de memória e legado para futuras gerações. Esses testemunhos mostram que tanto a cremação quanto o enterro podem ser decisões respeitáveis e significativas, dependendo das circunstâncias e convicções pessoais. Independentemente da escolha entre cremação e enterro, é essencial que a decisão seja acompanhada de práticas espirituais que honrem a memória do falecido e fortaleçam a fé dos enlutados. A oração, a leitura da Bíblia e a participação na comunidade de fé são fundamentais durante o período de luto. Esses atos ajudam a confortar os corações e a reafirmar a esperança na ressurreição e na vida eterna. A celebração da vida do falecido, seja através de serviços memoriais, cultos de ação de graças ou momentos de partilha de histórias e lembranças,
pode ser uma maneira poderosa de honrar a pessoa e reforçar a fé da comunidade. A prática de visitar os túmulos ou locais de cremação também pode servir como um tempo de reflexão e oração, lembrando aos vivos da promessa de Deus de vida eterna. Estas práticas ajudam a manter viva a memória dos que partiram e a fortalecer a comunidade de fé. Muitos crentes enfrentam desafios e dúvidas em relação à decisão de cremar ou enterrar. Alguns questionam se a cremação é respeitosa e se está de acordo com os ensinamentos bíblicos. Outros se preocupam com a pressão social ou familiar para seguir uma tradição específica. Há também preocupações práticas, como os custos envolvidos no enterro versus a cremação e a disponibilidade de espaço para sepultamento. Essas dúvidas são compreensíveis e merecem ser abordadas com sensibilidade e compreensão. É importante lembrar que a decisão final deve ser baseada em oração, estudo das Escrituras e busca da vontade de Deus. Consultar líderes espirituais e membros da comunidade de fé pode ajudar a trazer clareza e paz. O mais importante é que a decisão seja tomada com respeito e dignidade, honrando a memória do falecido e refletindo a esperança cristã na ressurreição. A Bíblia oferece orientação e conforto para aqueles que enfrentam a decisão de cremar ou enterrar. Em Filipenses 3:21, Paulo nos lembra que Deus transformará nossos corpos humildes, tornando-os semelhantes ao corpo glorioso de Cristo, independente de sua condição física. Esta promessa nos dá segurança de que, seja qual for a decisão, Deus é capaz de ressuscitar os mortos e cumprir suas promessas. Além disso, a Bíblia nos encoraja a buscar a sabedoria de Deus em todas as decisões. Tiago 1:5 diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Ao buscar a orientação de Deus através da oração e do estudo das Escrituras, podemos tomar decisões que honrem a Ele e tragam paz ao nosso coração. A Bíblia nos ensina que o amor e o respeito devem guiar nossas ações, e isso se aplica igualmente à forma como tratamos nossos entes queridos após a morte. Chegamos ao momento de reflexão pessoal. Como está sua compreensão sobre a cremação e o enterro à luz das Escrituras? Você tem buscado a orientação de Deus nessa área? Este é o momento de avaliar nossas crenças e práticas à luz da Palavra de Deus e buscar sabedoria para tomar decisões que honrem a Ele. Vamos refletir sobre as áreas em que precisamos crescer, seja na compreensão teológica, na empatia com os outros ou na confiança na promessa de ressurreição. Esta reflexão também é uma oportunidade para renovar nossa esperança e confiança em Deus. Muitas vezes, permitimos que as tradições e as pressões sociais influenciem nossas decisões. Este é um momento para lembrar das promessas de Deus e reafirmar nossa confiança em sua fidelidade. Vamos considerar como podemos honrar a memória dos que partiram de maneira que reflita nossa fé e esperança na vida eterna. Esta reflexão nos encoraja a ver a morte não como um fim, mas como uma transição para a vida eterna prometida por Deus. Vamos encerrar com uma oração poderosa e um momento de meditação. Ore comigo. Senhor, agradecemos por Tua presença em nossas vidas. Pedimos que nos guies em nossas decisões sobre a cremação e o enterro, para que possamos honrar a Ti em tudo. Perdoa nossas falhas e purifica nossos corações. Que possamos experimentar Tua paz e conforto, sabendo que a esperança da ressurreição é certa. Em nome de Jesus. Amém. Após a oração, tiremos um momento para meditar nas promessas de Deus, refletindo sobre sua bondade e fidelidade. A meditação nos ajuda a internalizar a palavra de Deus e a fortalecer nossa fé. Durante este momento de meditação, podemos nos concentrar em uma passagem específica das Escrituras, como 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, que nos lembra que não devemos nos entristecer como os outros que não têm esperança, pois acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram. Esta meditação nos conforta e reforça nossa esperança na ressurreição e na vida eterna.
Ao dedicar este tempo à oração e meditação, estamos cultivando uma relação mais profunda e significativa com Deus, que fortalecerá nossa vida espiritual e nos capacitará a viver de acordo com sua vontade. A decisão sobre cremação ou enterro não deve ser tomada isoladamente. Devemos também considerar o impacto na comunidade de fé. Encorajamos você a se juntar a grupos de apoio em sua igreja ou comunidade, onde pode compartilhar suas preocupações e encontrar orientação. A ação comunitária fortalece nossa fé e cria um senso de apoio mútuo. Quando enfrentamos essas decisões juntos, vemos o poder da unidade em Cristo, e nossas escolhas se tornam mais informadas e alinhadas com a vontade de Deus. Além de buscar apoio na comunidade, considere iniciar conversas abertas sobre a cremação e o enterro, promovendo uma compreensão mais profunda e empática entre os membros da igreja. A ação comunitária também pode incluir a organização de serviços memoriais ou celebrações de vida que honrem a memória dos falecidos de maneira significativa e respeitosa. Estas ações práticas demonstram o amor de Deus e a esperança cristã, fortalecendo a comunidade e promovendo a paz e a compreensão. Deus tem um futuro e uma esperança para cada um de nós. Ao tomarmos decisões sobre a cremação ou o enterro, podemos ter certeza de que Deus ouvirá nossas orações e guiará nossas ações de acordo com sua vontade perfeita. Vamos olhar para o futuro com esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Independentemente das circunstâncias, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. A promessa da ressurreição nos dá força para enfrentar o futuro com confiança e fé. Em Jeremias 29:11, Deus nos promete: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro." Esta promessa nos dá segurança de que, seja qual for a decisão sobre a cremação ou o enterro, Deus é fiel e está conosco em cada passo do caminho. Ao enfrentarmos estas decisões, podemos confiar que Deus está orquestrando tudo para o nosso bem e para a sua glória. A oração nos ajuda a manter nossos olhos em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto, e nos dá a força para perseverar e seguir em frente com confiança. Para concluir, recapitulamos os pontos principais abordados: a importância do enterro e da cremação, as bases bíblicas, exemplos de práticas no Antigo e Novo Testamento, interpretações teológicas, impacto na vida pessoal, testemunhos, práticas espirituais, desafios e soluções. Reforçamos que a decisão entre cremar ou enterrar deve ser baseada em oração, estudo das Escrituras e busca da vontade de Deus. A Bíblia nos oferece princípios que nos guiam e confortam, garantindo que Deus está no controle e que a promessa da ressurreição é certa. Agora, convidamos você a colocar em prática o que aprendeu. Dedique tempo à oração e ao estudo das Escrituras para buscar a orientação de Deus sobre a cremação e o enterro. Participe de grupos de apoio e converse com líderes espirituais para esclarecer suas dúvidas e encontrar paz em sua decisão. E, acima de tudo, mantenha a esperança na promessa da ressurreição, sabendo que Deus ouve nossas orações e está conosco em cada passo do caminho. Que este vídeo seja um marco em sua jornada de fé, inspirando você a buscar a Deus de todo o coração e a confiar